né, as operações do fundo, eu queria saber um pouco mais da duration, né, do fundo. Nos seus vídeos lá da Kinese, vocês falam muito sobre duration, né? A duration do fundo é um pouco mais longa, né? Assim, mas tem alguns FIINFAs que tem uma duration um pouco mais curtinha, assim, claro que a tendência é que seja um pouco mais longa, assim. Vocês vão tender ali a manter as durations um pouco mais longas ou vai depender da operação? Como é que vocês pensam sobre isso? Legal, acho que não conheço todo o público aqui, mas vou dar um passo para trás e lembrar aqui que é duration. Duration é um conceito financeiro para dizer sobre a sensibilidade da precificação dos seus ativos, dada uma potencial variação na taxa de juros. Traduzindo, vamos supor que a taxa de juros caia em 1%. Quanto que meus ativos deveriam valorizar? A resposta dessa equação é o que a gente chama de duration, tá? Da mesma forma, o cálculo aqui que imposto por isso é mais ou menos o prazo médio que eu tenho das minhas operações. Como o Daniel trouxe bem, aqui nossa duration é mais longa, vai depender mais ou menos do momento, mas gira em torno de 6 a 7 anos, algo próximo disso. E aí, qual que é o conceito aqui, Daniel? A gente mantém sempre, isso é regra desde o início do fundo, a nossa duration, essa sensibilidade, exatamente igual à sensibilidade que o IMAB tem. Então, o IMAB, para quem não conhece, pessoal, é o índice que representa a média dos produtos NTN-B, que são aqueles títulos públicos indexados à inflação. Então, tem uma composição ali, cada título com vencimento diferente tem um certo peso, eles chegam num índice e chega igual ao IMAB. E aí, por que a gente teve sempre esse pensamento? Se eu tenho variações na taxa de juros, isso vai trazer precificações para cima e para baixo do meu portfólio. Se eu mantenho uma duration diferente do meu benchmark, do meu índice que eu faço a comparação, vamos supor que a minha sensibilidade fosse maior do que a do índice. E aí, por um acaso, a taxa de juros sobe. Por um acaso, eu tenho essa desvalorização. Como a minha sensibilidade é maior do que a do índice, eu ia perder mais valor do que o índice. E aí eu ia virar para o meu investidor e falar assim, ó, eu perdi dinheiro, mas não foi minha culpa. Eu perdi dinheiro porque a gente teve justamente essa sensibilidade. A gente não quer ter esse tipo de discussão. E como eu demonstro o meu resultado sempre comparando com o IMAB, sempre tendo ele como ponto de referência, ao menos esse risco de sensibilidade à variação da taxa de juros, eu não estou mais correndo. Então, se a taxa de juros subir ou cair, na média, eles deveriam ter esse mesmo comportamento. Então, aqui é um pouco do que a gente faz, e acho que o que vai determinar, o que vai fazer nosso produto subir ou mais ou cair, é justamente o spread de crédito. Então, se a gente acertar na decisão, na tomada de decisão de quais créditos comprar ou não, a gente deveria outperformar aqui o IMAB por bastante. Então, esse é um pouco do conceito. Não, legal. Legal, show de bola. Inclusive, né, eu sempre falo aqui no canal que por mais que o CDI esteja limpando o chão com todo mundo, né, o CDI está lá nas alturas, lá seguindo a taxa Selic, o IMAB, ele tende a performar muito bem, né? Inclusive o IMAB 5 também, o IMAB 5, o IMAB 5+, ele tende a performar muito bem ali. O Ale aí perguntou pra gente aí se não teria nenhum segmento que não entraria. O Luiz já respondeu, Ale, mas aí depois você volta aí, mas eu também dei uma resumida aí nos comentários, meu caro, beleza? Pessoal, deixem seu like aí, se inscrevam no canal também. Valorizar o nosso trabalho também, o trabalho do Luiz, né, que está aqui depois de um dia ali de pancadaria ali da Faria Lima, veio aqui prestigiar a gente, então é sempre ali especial. Meu cara, então você já falou um pouco sobre a duration, né? E também o spread médio, então, vocês vão tentar ali, né? Vai mais ou menos na mesma linha ali, né? Hoje está com 1,68%, né? Pelo que eu estava vendo na carta. Então vocês vão tentar ali bater o IMAB, né? Em relação ao risco-retorno, né? Pelo que você está me falando, então. Só que sempre olhando muito risco, né? Imagino eu também, né? Sobre rendimentos, cara, assim, né? É engraçado isso, né? Porque, como você falou, né? Um termo até engraçado que você falou, né? Um puxadinho ali dos fundos imobiliários, né? Assim, a gente sabe que é um produto diferente. Eu falo aqui, o pessoal estranha, né? Mas o FINFRA é um fundo de renda fixa, como o Luiz falou. Só que ele é negociado na bolsa, né? Tem essa diferença aí. O pessoal às vezes estranha, mas é isso, né? E a gente sabe lá que o pessoal gosta dos fundos imobiliários pelo dinheiro pingando na conta ali, né? A gente sabe disso, inclusive. Não vejo mal nenhum em me chamar de rentista, eu gosto de ser chamado de rentista, né? Eu gosto ali da minha renda pingando mês a mês. E a gente sabe que os FIAGROS e os FINFRAs, eu acho que o investidor ali, ele tem a cabeça mais ou menos parecida, né? Ele espera ali
dos gestores ali esse dinheiro ali, se não mensal, mas com uma certa recorrência e né, assim, para que ele possa ali ter uma previsibilidade maior. E aí, daí que vem a minha pergunta, né? Eu sempre gosto de perguntar para os gestores aqui, porque eu acho que a galera gosta de saber ali, né? Não sei se necessariamente seria um guidance, mas é mais ou menos, pelo menos uma linha, assim. Como é que vocês pensam em relação a rendimentos? A gente sabe que FINFRA não tem obrigatoriedade de pagar rendimentos mensais, né? Assim, nem os FIIs têm, né? Mas enfim, os FINFRA menos ainda. Mas como é que vocês pensam sobre isso? Vocês tentam ali fazer meio que uma certa regularização ou não? Que vier ali vai distribuir? Como é que vocês pensam os rendimentos ali para o futuro do CADIF? A política de distribuição aqui já variou durante vários momentos. A gente pagava antes só semestral e só pagava o cupom, a inflação a gente mantinha dentro do produto, depois a gente passou a pagar mensal, a gente entregava uma volatilidade a depender da inflação. Nos últimos meses a gente linearizou perto de R$1 por cota ali. Então a gente tem pago isso. Vou chutar aqui com a chance de errar, não me crucifiquem, mas pelo menos uns 6 meses faz que a gente está pagando a R$1. Olhando para frente, assim, vale lembrar que o que eu tenho aqui dentro do meu produto são dívidas que me pagam um cupom. A partir desse momento, eu tenho o cupom como receita, mais a variação da inflação ali, que deveria chegar no resultado possível à distribuição que eu tenho do meu produto. Momento de inflação menor, putz, eu sofro, né? Eu não tenho essa capacidade aqui de eu estou gerando menos resultado, por mais que para a economia seja ótimo, né, que eu tenho menos IPCA, na prática, para a minha capacidade de distribuição, isso acaba afetando. Apesar disso, como o fundo acumulou durante muito tempo IPCA, né, a gente não distribuía ele, ficou dentro do produto, isso significa que a gente tem bastante resultado gerado e não distribuído. Então, eu tenho uma certa gordura ali para conseguir fazer talvez uma suavização em momentos que tem uma inflação muito baixa, e dar um certo colchão aqui para o meu investidor, dar um chão aqui. Então, a gente tem mantido esse patamar de R$1 por cota, que a gente acha que condiz com o momento atual que a gente tem visto de inflação. Se o cenário for de uma inflação um pouco mais acelerada, que é um pouco do que a gente tem de expectativa para 2024, dado que a gente vai começar a ter uma folga na taxa de juros, se isso acontecer, eventualmente a gente teria um espaço para linearizar um patamar um pouco maior. Vai sempre depender da minha geração de resultado, vai sempre depender da minha inflação. Essas coisas precisam unir aqui para a gente conseguir dar esse aumento, mas eu acho que a gente sabe que a precificação dos ativos depende muito desse pinga-pinga da geração de resultado. Então, a gente tem consciência disso, é algo que a gente olha, mas enfim, acho que é um pouco do raciocínio. Não, legal, meu caro. Já indo um pouquinho mais para o final, eu estou vendo até algumas perguntas aqui, que o pessoal está fazendo sobre os produtos da Quineia, né? Não necessariamente do CADIF, também caso você se disponha, né, a responder, a gente puxa aí. Mas a última pergunta que eu queria falar sobre o CADIF, cara, é que eu já acho o CADIF que tem um tamanho bem expressivo, assim, né? Ainda mais comparado, FINFRA não precisa nem falar, né? Mas mesmo comparado com os FIIs, né, e os FIAGROS, o tamanho dele é muito expressivo, assim. Qual que é o tamanho ideal do CADIF ou não tem, né? Assim, quanto que a indústria crescer, vocês vão aumentando o fundo, vocês pensam sobre isso ou não? Ou vai meio que orgânico? Como é que vocês estão ali refletindo sobre isso? Legal. Acho que assim, sendo bem sincero, isso até talvez contra-intuitivo, mas para esse tipo de produto, quanto maior, melhor. Vou dar um exemplo. Fundos abertos, né, multimercados, por exemplo, quando você vai crescendo, chega um tamanho que você já não tem mais capacidade de fazer gestão. Porque você tem tanto dinheiro que se você quer montar uma posição, não tem liquidez, você não tem tanta ideia suficiente para conseguir gerar tanto retorno. A gente já viu movimentos de fundos de multimercado que o cara até fala assim, cliente, 1000 desculpas, mas toma de volta o seu dinheiro porque ele está me atrapalhando. Porque ele começa a ficar muito gordo. Aqui, a gente tem um efeito inverso. Quanto maior eu fico, melhor eu sou, por várias características. Primeiro, a gente trouxe no começo do vídeo, né? Putz, eu tenho cada vez eu consigo dar cheques maiores que eu acesso a operações que o mercado como um todo não acessa. Então, tem um puta benefício. Ponto número 2, quanto maior for meu patrimônio, mais debêntures eu consigo acessar. Então, eu consigo ter mais diversificação, consigo trazer mais segurança ainda para minha carteira. E tem um terceiro ponto, que muita gente às vezes até acaba ignorando, mas que é um ponto extremamente importante, que é a liquidez. Que é, o dia que você quiser vender esse produto, você precisa de alguém querendo comprar ele no secundário, e aí
vai depender dessa oferta e demanda. Quanto maior é o produto, mais investidores a gente tem, mais gente querendo comprar e vender esse produto existe. E aí acaba tendo mais negociação. Hoje esse é um produto que negocia de 2,5 milhões a 3 milhões por dia, algo dentro desse range aqui, mas na prática, putz, o nosso ideal aqui é que tivesse um fundo, sei lá, o nosso sonho aqui é que negociasse 100 milhões por dia. Então qualquer investidor consegue montar e desmontar. Que tamanho que a gente precisa ter para chegar nisso? Não sei, talvez seja maior, menor, mas a ideia é continuar, com certeza é continuar crescendo. Por outro lado, para que eu consiga continuar crescendo, eu preciso ter produtos de tão boa qualidade quanto os que a gente tem aqui e muitas vezes precisar crescer a equipe justamente para dar vazão para todas essas operações. Então acho que é um pouco do comportamento que a gente espera, mas assim, crescimento para nós em fundo fechado, principalmente de crédito, é assim, a gente quase não vê malefício, só benefício. Legal, cara. Um ponto que você falou aqui, que faz tempo que eu não falo aqui no canal, mas antes eu costumava falar muito, que é a vantagem dos fundos fechados, né? Assim, eu acho que para o gestor que ele tem ali uma perspectiva mais de longo prazo, como eu imagino que a Quineia tenha, né? Para muitos seus produtos, né? Para muita coisa, eu acho que o fundo fechado ele dá muito mais liberdade para o gestor. Como você falou, né? Às vezes o está aberto ali, tem um problema, um estresse no crédito, o cara não deve nem dormir direito, né? Assim, como é que ele vai conseguir fazer ali a liquidez e ainda assim pensar no longo prazo ali para dar o retorno para o cotista. Então, muito legal. Mais uma